Bom, pessoal, essa é a primeira parte da aula de diagrama de sequência. A gente vai falar um pouco desse diagrama, que ele é bem interessante para a gente modelar como que a gente vai transformar o aspecto comportamental do sistema, ou seja, como nós vamos, por meio das classes que a gente gerou no projeto, implementar os requisitos que nós propusemos. Tá? Bom, o diagrama de sequência, a gente já comentou ele um pouco quando a gente falou sobre o diagrama de comunicação. O diagrama de sequência ele é um diagrama que auxilia o desenvolvedor a entender quais classes e métodos estão envolvidos em um comportamento específico e como eles colaboram. Ou seja, né, ele é utilizado para mostrar como uma determinada parte da implementação é feita num nível de abstração mais alto do que um código. Então, só para a gente entender o que a gente fez até agora, né? Vamos dividir o nosso desenvolvimento nos modelos que a gente trabalhou entre a visão dinâmica e a visão estática. Então, a visão dinâmica seria os diagramas comportamentais, que mostram algum nível de comportamento do nosso sistema, e as visões estáticas são aqueles diagramas estruturais. A gente começou pelos requisitos. No nosso caso, nós utilizamos o modelo de caso de uso, que a gente usou para descrever os requisitos que a gente queria no nosso sistema. A partir do modelo de caso de uso, nós geramos um diagrama de um modelo de análise, que era um modelo estático. A gente fez, aqui eu suprimi, né, porque não faz parte da UML, mas a gente fez um mapa conceitual e do mapa conceitual a gente fez um modelo de análise. Bom, a partir desse modelo de análise, a gente evoluiu esse modelo. A gente criou o diagrama de comunicação que usou tanto o modelo de análise quanto o modelo de caso de uso e criou vários diagramas de comunicação, um diagrama de comunicação para cada fluxo dos casos de uso. Especificamente aqui a gente usou o padrão GRASP, Expert e o Creator, que nos ajudou a definir os métodos. Né? Uma vez que a gente definiu esses métodos, a gente gerou um modelo de projeto de domínio. Né? Vamos lembrar um pouquinho lá da arquitetura. O que a gente fez foi melhorar esse diagrama, então. A gente vê aqui essa seta, né? A gente melhorou o nosso modelo de análise, basicamente inserindo métodos no diagrama de comunicação, melhorando a coesão, criando uma classe controladora, melhorando o acoplamento, melhorando os relacionamentos e tudo mais. Bom, e agora, por fim, a gente vai gerar um diagrama de sequência. O diagrama de sequência, a gente já falou, ele é equivalente ao diagrama de comunicação, mas a gente vai ver que a visualização dele é muito melhor para uma documentação final, principalmente quando a gente cresce muito. E aqui a gente está tratando só o modelo de projeto de domínio, mas a gente vai falar de camada de interface, camada de acesso a dados, ou seja, vão ter muitas classes envolvidas quando a gente for executar uma funcionalidade. Então, o diagrama de sequência nos ajuda dessa visualização. O nosso diagrama de sequência, então, vai utilizar as classes de domínio, que esse daqui seria um artefato final, esse daqui é um artefato intermediário, e esse é um artefato intermediário que a gente pode descartar. O que a gente vai usar realmente são nossos requisitos, o nosso modelo de projeto e o diagrama de sequência. Bom, é assim que a gente criou os nossos modelos até agora, né? Você poderia ter utilizado outros modelos, mas aqui a gente utilizou esse até o momento. Então, só lembrando, o diagrama de sequência é um diagrama comportamental da UML, mais especificamente um diagrama de interação. Só lembrando, a gente tem 4 tipos de diagrama de interação. E os objetivos do diagrama de interação é mostrar a troca de mensagens em colaboração, ou seja, como que um grupo de objetos, né, trocam mensagens, chamadas de meta, instanciação, para atingir um diagrama, para atingir um objetivo. Sempre o diagrama de interação tem objetos, ligações, mensagens, né? E o diagrama de sequência, especificamente, é um diagrama que enfatiza o ordenamento das mensagens trocadas entre objetos. O diagrama de comunicação a gente já viu, enfatiza a organização estrutural e nós vamos ver a diferença entre esses caras aqui. Vamos mostrar explicitamente a diferença. Por quê? Porque esses caras eles são equivalentes. Então vamos ver
na prática a diferença entre os dois. Além disso, né, dentro do diagrama de iteração, tem o diagrama de iteração geral e o diagrama de tempo, que a gente não vai ver nesse momento. Bom, uma mensagem, então, nada mais é do que algo nesse sentido, que a gente tem o quê? Um retorno, a mensagem que seria o método, um parâmetro com seu tipo e o tipo de retorno. Quando a gente instancia um objeto, a gente também está chamando uma mensagem desse tipo. Como retorno, a gente está trazendo o quê? O objeto instanciado, né? Bom, a sintaxe do diagrama de sequência é dessa forma. E daí a gente vai ver, aqui a gente vai começar a ver as diferenças entre esse diagrama e o diagrama de comunicação. Então, a ênfase é na ordenação temporal. Então, a gente pode ver aqui a primeira coisa. 1, 2, 3, 3, 1, 4. Então, a gente vê claramente aqui que a execução, a ordem de execução, ocorre dessa forma aqui. Então, fica fácil da gente ver o que está sendo executado em qual ordem. Tá? Esse é o principal ponto do diagrama de sequência e a forma com que sua estruturação é feita. Vamos ver outros pontos aí do diagrama. Bom, outra coisa que a gente tem no diagrama, então, é o tempo, é a primeira coisa que a gente pode observar. Depois, os objetos. A gente pode ver os objetos estão aqui em cima. Bom, então a gente pode observar que esse objeto está numa linha mais em cima, esse está numa linha aqui e esse está numa linha mais abaixo. Por quê? Porque isso mostra o momento em que o objeto foi instanciado, né? Então aqui a gente vê claramente que neste momento o objeto cliente está sendo instanciado. Aí vem uma diferença. A gente tem uma sintaxe própria para instância. No diagrama de comunicação a gente não tinha essa sintaxe própria de instanciação. Então a gente pode ver aqui um create e esse cara aqui tem uma seta diferente, por exemplo, de uma chamada de mensagem. Quarto ponto, o tipo de retorno. Fica aqui claramente o tipo de retorno. Parâmetro, está aqui claramente. Vamos ver aqui de novo instanciação, por isso que conta está aqui mais embaixo. Mensagem síncrona. Então aqui a gente tem uma diferença entre mensagem síncrona, que é essa seta fechada, e mensagem assíncrona. Então quando você passa um valor para uma interface, por exemplo, é uma mensagem assíncrona, que vai ter essa seta aberta. Ou seja, o objeto que chamou não necessita esperar o retorno do objeto chamado. Já na mensagem síncrona, que é um caso de uma chamada de método, todos os métodos são mensagens síncronas. Seta fechada, ou seja, a agência não faz nada enquanto esse método não retornar, certo? Então, essa é uma diferença também que a gente não tinha no diagrama de comunicação. Retorno de mensagem. Outro ponto que não tinha no diagrama de comunicação, essa seta tracejada. Você não precisa encher seu diagrama de retornos, porque ele é só para indicar que foi retornado algo, o diagrama fica muito poluído. Especificação de execução. O diagrama de sequência ele mostra exatamente onde um método está sendo executado. Então a gente vê que esse método está sendo executado nesse ponto. É interessante a gente notar que o 3.1 foi chamado, que é o getSaldo, foi chamado dentro de consulta. Então, obrigatoriamente a execução do método getSaldo está dentro do consulta-saldo. A gente pode ver aqui, ó, né? Consulta-saldo está executando nesse tempo. E o getSaldo está dentro dele, porque ele foi chamado dentro dele, né? Então, são algumas coisas aí que a gente pode mostrar no diagrama de sequência que não tem no diagrama de comunicação. Destruição de objeto e linha da vida. Então, a gente tem a linha da vida, esse cara tracejado aqui. O objeto tracejado, essa linha tracejada diz que aquela classe, aquele objeto existe, mas não está em execução. A execução é esse ponto aqui, tá? Mas a gente pode destruir um objeto, principalmente dependendo da linguagem, é muito interessante. Então, o diagrama de sequência, a gente viu que ele tem vários recursos, né? Ele é muito mais específico que o diagrama de comunicação, apesar deles serem equivalentes. É mais
fácil a gente enxergar o que está ocorrendo no diagrama de sequência, no diagrama de comunicação. Bom, além disso, o diagrama de sequência ele pode permitir blocos de controle. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que esse bloco é um loop que pode ser executado de 1 a 3 vezes, ou seja, ele pode colocar senha, verificar a senha, se ele errar faz de novo, 3 vezes isso. Que é a mensagem assíncrona que eu tinha falado e a mensagem síncrona para a gente ver a diferença. Bom, esses blocos de controle a gente colocou um loop, que é um fragmento que repete. A gente pode também ter um out, né, que são sequências alternativas de mensagem. Basicamente um fluxo if-else. A gente tem um break, para dizer que uma sequência é abandonada. Um opt, que é opcional, ou seja, não é um if-else, é uma condição se for verdadeira. Um critical, né, que indica que aquele fragmento pode ser intercalado com outras mensagens, quando, por exemplo, você está utilizando uma construção que pode ser comutada, né, com mais de um processo. O paralelo, que podem ser intercalados, e a sequência, que existem 2 ou mais fragmentos operando a mensagem, né? Bom, só para a gente citar aqui alguns, né? Vamos colocar um out, que é um if-else. Então, se a senha estiver correta, executa esse bloco. Se a senha estiver incorreta, executa esse bloco aqui, né? Então, você consegue construir diagramas mais complexos, mais fáceis de visualizar do que no diagrama de comunicação. Bom, a ideia aqui é a gente só dar uma introdução rápida, porque esses conceitos você vê num livro específico de ML, mas só para a gente ver a sintaxe do diagrama de sequência. Então, depois da gente ver a sintaxe do diagrama de sequência, vamos ver a equivalência entre o diagrama de sequência e comunicação. Então, aqui a gente tem um diagrama de sequência, né, do lado esquerdo, vamos ver seu equivalente. Daí a pergunta que a gente tem que responder é: se o diagrama de sequência ele é mais expressivo do que o diagrama de comunicação, para que existe o diagrama de comunicação? O diagrama de comunicação, como eu falei, enfatiza a organização estrutural. Então, ele pode ser mais interessante para a gente ver se a maneira com que a gente montou a interação realmente está satisfatória. Vamos dar uma olhada baseada nesse exemplo. Então, esse diagrama de sequência aqui tem 4 passos, né? 5, na verdade, e vamos transpor ele para um diagrama de comunicação. O primeiro passo é o quê? Uma criação da agência para cliente. Então, estou dizendo que a agência cria um objeto cliente. Dentro do método, dentro da classe agência, do objeto agência, é chamado uma criação do objeto cliente. No diagrama de sequência, a gente tem especificamente um estereótipo para isso. Aqui no diagrama de comunicação a gente não tem, vamos criar o nosso. O segundo passo, a agência cria conta. Então, criou conta. Terceiro passo, a agência chama o método consulta saldo de cliente. Colocamos aqui. O quarto passo, né, é o 3.1.2, o cliente chama o método getSaldo de conta. Fizemos. E o quarto é a agência destruindo o cliente. Colocamos aqui. Muito bem, vamos dar uma analisada então. O diagrama de sequência ficou claro aqui que ele explicita visualmente quando o objeto é criado ou destruído, explicita visualmente quando o objeto está em execução, explicita visualmente a linha do tempo, explicita o retorno chamado, mostra a execução e a distinção entre mensagens síncronas e assíncronas, além de permitir mostrar estruturas de controle. Mas, em contrapartida, é difícil da gente ver alguns detalhes estruturais. Por exemplo, depois que a gente criou o diagrama de comunicação, a gente pode se perguntar: isso funciona? Funciona, mas a gente precisa desses relacionamentos? Não, a gente criou. O que acontece? Para você criar conta, essa conta está atrelada a um cliente. Então, por que a agência está criando a conta? Esse relacionamento deveria vir apenas de cliente. Então, o cliente deveria criar a conta. Então, não deveria ter esse relacionamento. A coesão, o acoplamento aqui, a gente vê que está alto. Aqui é difícil da gente enxergar, né?
é difícil da gente enxergar por meio do diagrama de sequência. No diagrama de comunicação é muito mais fácil a gente ver esse acoplamento mais alto, né? Então, por isso, nós utilizamos o diagrama de comunicação para esse tipo de relacionamento. No caso, lá atrás, a gente usou especificamente justamente por causa disso. A gente queria criar métodos nas classes, respeitando a organização que tinha no diagrama de classes, né? Então, esse diagrama aqui mostra as relações que existem no diagrama de classe e facilita a gente enxergar isso daí. Então, gerando o diagrama de sequência. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo de gerar o diagrama de sequência agora a partir de alguns requisitos. Vamos trabalhar com esse caso de uso calculador de data de devolução, que é bem simples. Então, o que vai acontecer aqui? Ele tem algumas regras. E é baseado nesse diagrama aqui de classe. Então, a gente parte do caso de uso e parte do diagrama de classe. Então, a primeira coisa é calcular a data de devolução, né? Vamos lá. Chamamos o método calcula data de devolução. Então, começamos a chamar um método específico para esse cara. E atribuímos a responsabilidade à classe empréstimo. Então, a primeira coisa é pegar o número de livros emprestados. Basicamente, aqui a gente vai aplicar o padrão gráfico. Primeiro passo é calcula a data de devolução de cada item. Para isso, a gente precisa pegar o prazo de devolução de cada item. Quem tem esse prazo de devolução? Livro. Ver prazo. Na verdade, não é livro, é o título, porque o prazo de devolução para todos os títulos são iguais, independente daquele volume. Vamos voltar lá só para exemplificar aqui, vamos voltar quando a gente locava filme em locadora, né? Quando você ia alocar um filme que era lançamento, ia lá, por exemplo, locar o filme... Então, quando você ia alocar lá Frozen 2, que é lançamento, tinha 10 filmes Frozen 2, mas era o mesmo título. Então, todos esses títulos têm o mesmo prazo. No livro é a mesma coisa. Então, ele precisou chamar o calcula data de devolução do item de empréstimo. O item de empréstimo chamou o ver prazo de livro, porque era onde tinha o relacionamento, e de livro chamou o título. Então, no diagrama de comunicação, é mais fácil que a gente mantenha os relacionamentos que já existem. A gente não fez, por exemplo, esse relacionamento, né? E daí, vai trazer todos os livros, vai selecionar o maior prazo e ele vai retornar. Isso daí vai ser implementado, então, dentro desse próprio método aqui. Ok? Que seria a regra de negócio que deixaria a cargo do programador finalizar. A partir disso, a gente pode gerar o diagrama de sequência, né? Então, ficou claro que para essa funcionalidade de calcular data de devolução, a gente usou 4 classes. E a gente transpôs, então, aquele mesmo cara para o diagrama de sequência. E a gente tem algumas diferenciações que a gente pode ver. Aqui no caso, a gente considerou que todo mundo já estava instanciado no momento. Então, pode ver que todo mundo está na mesma linha aqui. Outra coisa que é interessante é que, como a chamada foi dele para ele, aqui alguém chamou um método. Essa linha aqui, ó, é algum método de empréstimo, que eu não sei ainda. E o calcula data de devolução foi chamado dentro desse método. Então, a gente tem aqui um método dentro do outro método dentro de empréstimo. Então, a gente tem um método maior, mas todos esses caras estão dentro do calcula data de devolução, ó, que começa aqui e finaliza aqui, né? Então, a gente tem calcula data de devolução, dentro dele foi chamado o método calcula data de devolução de item de empréstimo, dentro dele o ver prazo e o get prazo. A gente criou um novo método aqui, set data de devolução, para setar a data de devolução para todos os itens de empréstimo, porque a regra dizia que todos os itens de empréstimo têm a maior data de devolução. E a gente retornou a data. Então, a gente transpôs e fez aqui o diagrama de sequência, que fica fácil da gente entender como implementar. Tá? Então, aqui uma comparação entre os dois. Tá?
Aqui eu suprimi o set data, a gente não colocou no diagrama de comunicação. Seria então a gente colocar um ponto, aqui seria 1.2 aqui. Ok? Então eles são equivalentes. Bom, caso alternativo, caso empreste 3 ou mais livros, adiciona mais 2 dias para a nova data, mais 2 dias para cada livro emprestado. Então, se você adicionou mais de 3 livros, você vai adicionar mais 2 dias para cada livro emprestado. Essa é a regra. E calcula a nova data. Qual que é legal? No diagrama de sequência, a gente pode fazer um loop, mostrar que é um loop. Esse cara aqui são várias vezes, né? Vai ser feito esse processo de chamar o item, ver prazo, get prazo. Ele vai calcular o maior valor. Caso tenha mais de 2 livros, chama esse método aqui. Se não, chama o set direto. Ou seja, a gente consegue colocar essas diferenciações, esse if aqui claramente em blocos e fez tanto o diagrama, o fluxo principal, como o alternativo em um diagrama só, no diagrama aqui de sequência. Então, opcional e calcula o dado do valor. Pega o número de livros emprestados, né, e faz isso aqui como um loop. E aqui cada item mapeando para o diagrama de caso de uso. Qual regra do caso de uso está sendo implementado em cada chamada de método. Então, claramente a gente tem aqui uma transposição dos requisitos para o desenvolvimento orientado a objeto. Bom, então, para finalizar essa aula, não é necessário ter o diagrama de comunicação para criar o diagrama de sequência. A gente, projetista mais experiência, pode criar diretamente o diagrama de sequência, mas é importante ter uma representação do comportamento de alto nível, né, de abstração mais alto. E acho que ficou claro que o diagrama de sequência é um pouco mais fácil de visualizar regras mais complexas. Na próxima aula, a gente vai criar diagrama de sequência mais complexo, especificamente para ver como essa diferença do diagrama de sequência como diagrama de comunicação fica evidente quando a gente trabalha com casos de uso ou requisitos mais complexos, né? Vamos trabalhar então com o emprestar livro.